Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma exploração nossa pelo universo incrível de Duna. Hoje, o foco é em duas organizações que são tipo a espinha dorsal do Império, talvez até mais que o próprio Imperador, né? A Shoam e a Guilda Espacial. A gente está se baseando numa análise bem detalhada que explora justamente isso, como essas duas, a Shoam e a Guilda, funcionam. Nossa ideia aqui é desvendar como o poder econômico da Shoam e o monopólio do transporte da guilda sustentam todo o império. A análise até chama isso de capitalismo feudalizado. Uma mistura meio doida, né? Aristocracia e megacorporação. Vamos tentar entender isso melhor. Começando pela Shoam. A Combine Netesse Operer Advancer Mercantils. Quem são eles nesse tabuleiro? Bom, a Shoam é essencialmente a grande corporação universal. A análise deixa claro, né? Os acionistas são os pesos pesados. As grandes casas, o imperador Padishah, até a guilda tem uma fatia. E o controle deles vai muito além de só vender e comprar. Eles gerenciam, tipo, contratos de exploração de planetas inteiros, direitos sobre tecnologia, armas e, claro, a especiaria, a melange. Ter ações na Shoam define diretamente o peso político de uma casa lá no Landsraad, o Conselho das Casas. Ah, então não é só grana, é poder político formalizado em ações. Interessante. A análise compara com as companhias das Índias Orientais, né? Ajuda a visualizar isso. Exatamente. Essa analogia é ótima porque mostra essa fusão, sabe, entre o Estado e o capital privado. Tipo, a Companhia das Índias tinha exército, governava em nome da coroa, mas o foco era o lucro. A Shoam é parecida. Opera com a bênção do império, mas as decisões visam o lucro dos acionistas, que são as próprias casas e o imperador. A análise até usa um termo forte: neocolonialismo mercantil aristocrático. Planetas como ativos. Entendi. É um ciclo. Poder político gera lucro que reforça o poder político. Mas para esse comércio todo rodar, precisa de transporte intergaláctico. Aí entra a guilda espacial, imagino. O que faz o monopólio deles ser tão absoluto assim? O ponto central é a dependência total da especiaria melange. Só os navegadores da guilda que ficam imersos naquele gás laranja conseguem ter a presciência para traçar rotas seguras no espaço dobrado. Sem eles, as viagens seriam, assim, impossíveis ou super perigosas. E a tecnologia de dobrar o espaço, o motor Hautzmann, é um segredo que a guilda guarda às 7 chaves. Nossa, isso dá um poder de veto gigantesco para eles, então. Tipo, se a guilda não gostar de alguma coisa, eles simplesmente param o império. Sim, sim, é quase isso. A análise chama de chantagem logística. Eles costumam parecer neutros, né? Mas imagina se recusam a transportar tropas para uma casa específica. Decidiriam uma guerra sem dar um tiro. Exato. Ou causar uma crise econômica. Eles controlam as veias do império. A fonte usa uma imagem forte. É como se hoje uma única empresa controlasse todo o petróleo, todos os navios e todos os satélites. Essa é a guilda. Uau! Que estrutura complexa! E o imperador, como ele fica no meio disso tudo? Parece quase um coadjuvante? É. O imperador age mais como um equilibrista, sabe? A análise sugere que o poder dele está em manter as casas meio que brigando entre si, mas de forma controlada. Ele não pode deixar nenhuma ficar forte demais para desafiá-lo, mas, ao mesmo tempo, precisa que a Shoam dê lucro e a guilda continue transportando. É uma teia, né? Políticos precisam da economia, a Shoam, a economia precisa do transporte, a guilda precisa da especiaria, que só tem em Arrakis, o planeta mais disputado de todos. Essa dependência de Arrakis me leva a pensar na exploração. Como a análise vê o impacto disso nos planetas, nas pessoas, como os Fremen. Esse é um ponto crucial da análise. Ela argumenta que tanto a Shoam quanto a guilda representam uma exploração assim, bem brutal, sabe? Focada só no recurso, na especiaria, não estão nem aí para as consequências ecológicas ou sociais em Arrakis. Os Fremen, que são povo nativo, são vistos como um problema ou, na melhor das hipóteses, uma ferramenta, totalmente fora dos lucros gigantescos do próprio planeta deles. Lembra muitas dinâmicas coloniais da nossa história, né? Totalmente. É um eco muito claro disso.
E aquela famosa neutralidade da guilda? A análise acha que é para valer ou é só estratégia? A fonte vê como uma estratégia de dominação muito, muito eficaz. Ao se manterem neutros, eles garantem que sempre vai ter demanda pelos serviços deles, não importa quem esteja lutando. Na verdade, a instabilidade, as guerras entre as casas, podem até aumentar a demanda por transporte militar, pelo fluxo da especiaria. Então eles lucram com o conflito, mesmo sem tomar partido. Que coisa fascinante e meio assustador. Então, para resumir, fica bem claro que a análise coloca o poder real em Duna, não só no trono imperial, mas muito nas mãos de quem controla o dinheiro, a Shoam e as rotas, a guilda. Confirma aquela ideia de capitalismo feudalizado? Exatamente, e a análise fecha com uma citação que resume isso muito bem. Na galáxia de Duna, quem tem as naves tem o controle. Quem controla a especiaria, controla a guilda. E quem está fora da Shoam não sobrevive. Mostra como essas estruturas, que parecem modernas, corporativas, na verdade sustentam um sistema bem arcaico, feudal. É verdade. E isso, assim, deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Se todo esse sistema gigante de poder imperial, econômico, logístico, depende tanto de um único recurso, de um único planeta, o quão estável ele pode ser de verdade? Como essa vulnerabilidade no centro de tudo molda não só a economia, mas a própria fragilidade do poder, mesmo para entidades que parecem tão fortes como a Shoam e a Guilda. Fica aí a reflexão.